E Felipe, eu vou passar aqui uma pergunta de uma pessoa que mandou aqui pra mim, que eu fiz uma caixinha de perguntas, né, para os torcedores perguntarem pra você um pouco da sua época de Botafogo. Essa pergunta é da Gabi Oliveira, que é uma fãzaça sua, nossa senhora. Ah, tá. Muita fã quando ela soube, ela tá aí, Tá, tá. falou e tudo. Beijo. Quando soube que era você, ela se amarrou e ela mandou uma pergunta aqui que eu achei uma pergunta muito boa. Ela fez assim, ó, Felipe, você já falou em outra entrevista que já jogou em outras posições, só não jogou em goleiro e zagueiro. Hoje, no elenco atual do Botafogo, você jogaria como um 10 mesmo, que de fato é uma posição que a gente precisa atualmente. Ou você se encaixaria melhor em outra posição? Se você pudesse voltar e pudesse atuar, você acha que poderia atuar em qualquer outra ou como um 10 assim? Que é uma posição que a gente tá precisando. Eu joguei, é como eu falando, hoje para mim é muito tranquilo pelo fato de eu já ter jogado em todas as posições, assim, do meio principalmente, né? Eu gostei muito de jogar de segundo volante, porque você viu o jogo de frente e você ainda tem a chegada e a maioria dos meias. Hoje já mudou muito o futebol, os meias estão acompanhando mais, mas antigamente os meias não acompanhavam tanto. Então, o segundo volante que entrava, que pisava na área, surpreendia, porque a maioria dos meias eram técnicos, não tinha essa capacidade de ficar acompanhando os segundo volantes toda hora, né? E eu percebia, como eu jogava de meia, eu já percebia isso. Então, quando eu jogava de segundo volante, eu dificultava muito, porque o tempo todo eu estava passando a passagem e o meia não conseguia me acompanhar. Aí tinha que sair outro e abrir o espaço para o outro. Então, é uma posição que eu gostei muito. Eu gostava muito de jogar aberto também para poder trazer, né? Só que o aberto você tem que acompanhar o lateral, que não é fácil hoje em dia, né? E a maioria É verdade. jogar na ponta, o cara até às vezes põe um cara muito rápido. Eu nunca fui um cara muito rápido. Eu tinha uma boa velocidade, mas não era um cara tão rápido. Mas Sempre foi muito técnico, né, Felipe? Você foi mais na parte do técnico, né? o engraçado é que eu nunca soube marcar, né? Então, assim, você era um meia, eu sempre fui um meia técnico e eu não sabia marcar. Então, o que eu aprendi no Japão? A diminuir o espaço. E com isso me facilitou. Com isso, eu A consegui. roubar. Às vezes eu não precisava jogar, podia jogar na ponta, mas quando a bola já ia virando já para o lateral, eu já diminuía o espaço. Então, o que o lateral tinha que fazer? Jogar para o lado ou jogar para trás de novo. Então, eu tirava a responsabilidade de mim de marcação. Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo a cortar os espaços e isso me facilitou muito, né? Até no meu jogo, porque eu sempre tinha mais fôlego para poder, na hora de estar com a bola, e fazer o time. Apesar de não ser tão rápido, mas conseguir fazer o time. Uhum. Então, assim, É verdade. E eu jogaria de 10 hoje, tranquilo, como joguei no Botafogo também. Mas acho que o volante, segundo volante, é uma posição que eu gostei muito, que eu aprendi e gostei muito. você aprendeu muito o jogo da infiltração, né? No jogo até que você faz 3 gols. Teve um gol, se eu não me engano, acho que foi o primeiro até, que foi uma jogada da ponta do Elkson, O Elkson que você foi com o Renato e você meio que tava ali meio que na entrada da pequena área, a bola passou pela área toda e você meio que se infiltrou e mandou a bola curvada na gaveta. Então mostra muito isso, né? O próprio segundo gol também nesse jogo do Vasco, apesar de ter tido um pouco da sorte de ter batido a bola no Elkson e o Dedé, a bola sobrou para mim, mas é uma infiltração que eu faço por dentro também. Então, é o que eu te falei. Às vezes a gente ficava muito engraçado nesse time, a gente começava o jogo com três, mas a gente tinha liberdade de fazer as trocas, né? E o importante era a gente não. Então, às vezes, quando eu entrava, o Ciro ia para o lado esquerdo, o Andrezinho. Então, assim, a gente conseguia se movimentar e com isso me facilitava para poder fazer essas infiltrações. Não só eu, mas como os outros também. Então, isso era uma coisa que dificultava muito a marcação dos adversários, né, no nosso time, né? E o Oswaldo dava essa liberdade. Ele falou: ó, perdeu a bola, só voltem na posição na posição que você já está por dentro, volta a ser Uhum. volta e aí depois vocês fazem a troca. Então ele dava essa liberdade, né? E isso ajudava bastante o nosso time. Com certeza. E alguns times na época não sabiam direito sobre essa parte do jogador um pouco mais infiltrado, né, Felipe? Que aí acabou facilitando um pouco para você, né? Porque você já tinha visto isso no Japão, que talvez tenha sido um lugar que ele já tenha tido uma cultura mais do futebol assim, né? Mas aqui no Brasil a gente não via muito assim volantes que nem você, Ó, tipo, o que se Paulinho, filtrava muito, né? o Corinthians era um jogador que o tempo todo pisava na área. E ele fazia gol toda hora. Sim. E era difícil. Ele era um dos poucos que tinha isso, exatamente. O Elias também, que jogou no
no Corinthians também, até 2014, 15, mais ou menos assim, também era assim. Mas aí depois que mais ou menos de 2016, 2017, que foi aumentando um pouco mais o número de volantes assim que nem você, né? Mas antes era muito difícil de ver um time aqui no futebol brasileiro que fazia a função que você fazia. Era você, Paulinho, e mais ou menos isso. E o Elias, digamos assim. De resto, não consigo me lembrar assim, recordar. Então acabou sendo mais fácil para você desenvolver seu futebol, né? Sim, sim, sem dúvida.